Queridos alunos, sejam bem-vindos aqui à nossa aula. Está falando aqui o professor Alan Grisolha. A gente vai falar um pouco aqui sobre o curso do tempo no efeito de Farma, que aqui a gente vai tentar entender um pouco como é essa relação, o nível plasmático do fármaco e o efeito terapêutico. Obviamente que acaba que você envolve aqui tanto conceitos farmacocinético quanto farmacodinâmico. A gente vai discutir um pouquinho isso aqui nessa aula. Bem, a gente tem quando se estuda farmacocinética, né, se vê muito esse tipo de gráfico. A gente tem aqui no eixo Y a concentração plasmática de um fármaco, né, e no eixo Y o tempo, o passar do tempo. E você tem aqui o que? Uma linha mostrando o decaimento, né, o comportamento farmacocinético da molécula. Aqui é interessante, é muito comum, né, a gente ver esse caimento. Aqui destaca, né, nesse primeiro momento, o fenômeno de distribuição, né, depois já uma outra etapa farmacocinética, a eliminação. E aqui uma injeção em bolos, né, de uma concentração máxima, depois desse caimento. Mas aí a pergunta que vem, né, que a gente coloca aqui para vocês, e o efeito farmacológico, né? Quer dizer, o efeito farmacológico ele é diretamente proporcional a essa queda. Então a gente poderia imaginar uma linha semelhante de queda do efeito farmacológico. Então é isso que a gente vai discutir aqui um pouco, tá? Bem, não é tão simples assim o processo. Para isso, a gente tem que ver como são classificados os efeitos, né? Cada caso acaba sendo um caso diferente. Vamos dar uma olhada aqui no próximo slide. Aqui a gente pode destacar três tipos de efeitos farmacológicos, né? E a gente vai ver como é a relação deles, tudo. O primeiro efeito, chamado efeitos imediatos, a gente vai conversar um pouco sobre as características disso. Efeitos retardados e os cumulativos. Então a gente vai ver que, dependendo do tipo de fármaco, ele pode ter um efeito terapêutico diferente, né? Uma resposta diferente. Pelos efeitos imediatos, né? Esse efeito, gente, é o que melhor se relaciona com a concentração plasmática do fármaco. Aquele que ocorre imediatamente após a administração de um determinado fármaco. Mas como ele coloca aqui, não significa necessariamente que os efeitos são paralelos. Ou seja, mesmo esse efeito imediato ainda tem uma certa complexidade na relação de queda plasmática e efeito farmacológico. A relação entre a concentração plasmática do fármaco e o efeito não necessariamente é linear. Ou seja, mesmo para efeitos imediatos, as curvas não são totalmente lineares, diretamente proporcionais. Isso eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. É interessante ver que nesse caso de efeitos imediatos, a partir dessa relação que a gente chama farmacocinética farmacodinâmica, ou seja, PK-PD, você tem modelos, né, de estudo farmacodinâmico mesmo, que avaliam a resposta terapêutica, o efeito farmacológico. Por exemplo, para esses efeitos imediatos, ele caberia aqui nos modelos, né, de estudo, chamado modelo de efeito direto. Bora ler aqui o que ele traz para a gente. O modelo de efeito direto assume que o efeito farmacológico se dá pela ligação do fármaco ao receptor. Ok. E é diretamente proporcional à concentração, até seu ponto de saturação, formando uma curva sigmoidal. Como essa curva que a gente está vendo aqui. Bora dar uma olhada na curva. Essa seria uma curva típica, né, para fármacos que têm efeitos imediatos, que têm o seu efeito farmacológico avaliado, né, ou analisado por modelos de efeito direto. Então você vê que o que a gente pode destacar aqui, duas coisas aqui, por exemplo,
o SC50, que é aquela dose do fármaco que representa que você vai obter 50% do efeito farmacológico. A gente vai chamar de C50. Veja que à medida que você vai aumentando a concentração do fármaco, imagine isso na linha temporal lá, concentração plasmática, o efeito farmacológico vai aumentando até que ele atinge um limite, né, gente? Um platô, como a gente pode ver aqui. Aqui já é mais farmacodinâmica, né? Aqui a gente chama de Emax, ou efeito máximo. Ou seja, a partir daqui, não adianta você aumentar a concentração plasmática, porque você já atingiu o efeito máximo farmacológico. Então, esse tipo de análise ele é muito usado, né, para aqueles fármacos que têm seus efeitos imediatos, né, ou seja, uma relação direta entre as concentrações plasmáticas e o efeito farmacológico. Nesse modelo farmacodinâmico direto, né, a gente tem um cálculo, né, tipo, para você avaliar o efeito farmacológico, né, que ele vai ser igual ao efeito basal do fármaco, mais ou menos o E máximo, né, que a gente acabou de ver lá no gráfico, que é aquele efeito máximo versus a concentração plasmática, dividido pelo SC50, que a gente acabou de ver que corresponde àquela dose que você tem 50% do efeito farmacológico, mais a concentração plasmática. Nesse tipo é um modelo mais simples, né, mas não se aplica a todos os fármacos, tá, gente? Mas normalmente em estudos de farmacodinâmicos sempre você vê esse tipo de modelo sendo utilizado. Ainda assim, tem uma certa complexidade, né, nessa resposta. Mesmo para modelos diretos, imediatos, uma resposta imediata, como eu falei para vocês, não é linear, não é tão linear. Bora ver aqui o exemplo do enalapril. Né? O enalapril ele nada mais é do que um antihipertensivo, talvez um dos mais utilizados aí na clínica. Basicamente, ele atua aqui, como ele atua, tá? Ele atua como inibidor da enzima conversora de angiotensina, a ECA. Então, o enalapril é um inibidor enzimático. Ele inibe a ECA. Aí, se perceber, quando ele inibe a ECA, a pressão arterial do paciente cai. Algum parâmetro farmacocinético dele aqui. O enalapril é um fármaco que tem uma meia-vida curta. Então, a meia-vida do enalapril é de cerca de 3 horas. Então, 3 horas após você já tem o caimento das concentrações do fármaco. Tem uma outra informação aqui importante, né, para a gente montar esse quebra-cabeça, porque daqui a pouco a gente vai tentar entender a relação entre a queda da concentração plasmática e a queda da resposta farmacológica do enalapril. E esses pontos aqui são importantes para a gente compreender isso. Bem, a concentração de enalapril, o pico, né, de concentração daí é de 64 nanogramas por ml. Vejam que esse valor ele é muito maior do que a CS50 do enalapril, que é de 1 nanograma por ml. Ou seja, então você está trabalhando uma concentração muito alta em relação a CS50. Então a gente imagina que ele vai basicamente ali inibir de maneira muito mais alta todas as ECAs disponíveis. Ok? Certo. Bora ver a curva agora. Recapitulando, 3 informações. Inibidor de uma enzima, meia-vida curta, mas o pico de concentração é muito mais alto que a CS50. Veja que isso aqui se relaciona muito com a farmacodinâmica dele, né? Com os mecanismos inerentes da enalapril. Aqui nesse gráfico, gente, nós temos aqui o curso no tempo, né? Concessão do efeito inibidor do enalapril, da ECA. Então aqui, bora considerar aqui 100% valores percentuais, tudo. Na linha azul você tem a concentração, a linha azul representa a concentração do fármaco, do enalapril, né? O inibidor da ECA. E a linha vermelha representa o efeito farmacológico, que nesse caso vai ser a inibição da enzima. Tá? Então vamos ver o que acontece. Então a linha azul mostra a concentração plasmática do enalapril e a linha vermelha a porcentagem de inibição da enzima.
nós podemos ver que elas têm curvaturas diferentes. O decaimento da linha azul é diferente do decaimento da linha vermelha. Aqui a gente vai destacar um momento, que é às 12 horas. Aqui essa escala temporal aqui embaixo, tá? No eixo X. Escala em tempo. Aqui 24 horas, não está aparecendo aqui, tá no rosto. Mas aqui 12 horas. Tá? 12 horas após. Então veja, 12 horas após uma dose única, você tem um caimento das condições plasmáticas. Bora considerar aqui em torno de 100, ele foi para 20, né? A gente pode considerar aqui um caimento de 80% da concentração plasmática. Quando a gente observa e faz um paralelo disso com a curva de inibição da ECA, a gente vê que ele não acompanha de maneira linear o caimento da concentração plasmática. Se eles fossem diretamente proporcionais, nós teríamos que ter aqui uma redução também próxima de 80%. E na verdade não é isso que acontece. Se a gente olhar aqui, bora considerar aqui de 100 para mais ou menos 80 aqui, você tem uma redução apenas de 20% da inibição da ECA. Então a gente vê, nesse caso, por questões farmacodinâmicas, que a concentração plasmática ela não é diretamente, né, não se relacionam ou não são tão paralelas assim. Por quê? Pela informação que a gente deu anteriormente. Olha o que ele fala aqui. As concentrações ao longo do tempo são tão altas em relação ao CS50, a gente viu lá, 65 nanômetros, é o pico, muito acima do CS50, que é 1 nanograma por ml, né? Que o efeito sobre a ECA é quase constante. Então, praticamente, o fármaco está reduzindo aqui, praticamente você não tem retorno de atividade da ECA. Então, a gente vê que, apesar de ser considerado efeito imediato, um exemplo, né? As linhas não são tão lineares, como se imagina, né, em linhas gerais. Como se imagina, poderia se imaginar que seria. Então, resumidamente, isso aqui depende muito de características de cada fármaco. Né? Se o comportamento farmacocinético é importante, mas também seus mecanismos intrínsecos que produzem aquele efeito farmacológico. Tem um outro tipo de efeito, né, o chamado efeito retardado. Bora dar uma olhada aqui no efeito retardado. Nesse caso, né, que é na maioria dos casos, você tem os efeitos retardados do fármaco em relação às concentrações plasmáticas. Esse retardo pode refletir o tempo necessário para que o fármaco se distribua do plasma para o sítio de ação. Na farmacocinética, né, a gente vê, gente, que está bem aqui, olha, compartimento plasmático, bem aqui e tudo. E às vezes o alvo ele não está aqui, ele está em alguma célula, em algum tecido. Então você vai precisar de um tempo para que o fármaco saia aqui do plasma e chegue até aquela célula. A gente vai dizer que isso aqui é uma constante. Depois a gente vai ver que essa constante aqui de movimentação da molécula ela aparece no modelo farmacodinâmico de avaliação desses efeitos. Então aqui já se considera os compartimentos. Então o retardo devido à distribuição, né, vai dizer que a distribuição é um fenômeno farmacocinético. É um fenômeno farmacocinético que pode ser responsável por atrasos em torno de minutos, 20, 40 minutos, que é justamente o tempo para que o fármaco chegue até esse local. Para esses efeitos retardados, você tem também modelos farmacodinâmicos de análise. Seria um modelo baseado em distribuição, que parte do princípio que a maioria dos sítios de ação, né, ou biofase, está localizado no compartimento periférico. Ou seja, não está necessariamente se relaciona diretamente com a concentração plasmática sanguínea. E necessita que haja uma distribuição do fármaco
do compartimento circulatório para os demais tecidos, ocorrendo assim um efeito tardio, que nada mais é do nosso efeito retardado, quando comparado com as alterações na concentração plasmática. Então, nesse modelo de distribuição, que funciona para a maioria dos fármacos, você já leva em conta fatores farmacocinéticos interferindo no tempo de resposta. Aqui ele mostra aqui, bora ver aqui, concentração dosagem, concentração no sítio de ação, né, vezes a dosagem total, vai ser igual a constante de distribuição, né, que é aquele tempo que ele leva para chegar até o sítio, versus a concentração plasmática, menos, novamente, a constante de distribuição, versus a concentração lá no sítio. Então, um modelo de distribuição diferente daquele inicial que a gente viu. Um pouquinho mais complexo, que aí já leva em consideração os compartimentos e parâmetros farmacocinéticos que o fármaco tem que se deslocar. Esse fenômeno ele explica bem aqueles atrasos em termos de minutos, mas tem outras questões, né? Às vezes o fármaco leva horas para produzir um efeito. Por exemplo, eu trouxe aqui o exemplo da varfarina. Nesse caso, não se relaciona diretamente com a farmacocinética, até porque ela é um anticoagulante. Então são outros fatores, né? Então veja só, a varfarina é um exemplo que o efeito farmacológico ele leva muitas horas para aparecer, ou mesmo dias. A varfarina atua como um anticoagulante, pela inibição de uma enzima, tá? Que é a vitamina K epoxidase. Essa enzima está bem aqui na figura, está mostrando a inibição dela. O que ela faz é restabelecer a vitamina K reduzida, que é necessária para a síntese dos fatores da coagulação. Esses fatores vêm aqui, 2, 7, 9 e 10. Então, a ação da varfarina ocorre rapidamente. Então, rapidamente ela consegue inibir a vitamina K epoxidase. Então, por que o efeito farmacológico demora tantas horas para aparecer? O efeito clínico da varfarina, nesse caso, alteração do INR, né? Ele depende do quê? Da diminuição na concentração do complexo protombínico, ou seja, dos fatores da coagulação. E esses apresentam uma meia-vida longa de 14 horas, que é justamente o tempo para você ter o efeito farmacológico. Então, vejam, nesse caso, não se relaciona com parâmetros farmacocinéticos de concentração plasmática ou de distribuição. O atraso na resposta ele vem em decorrência de mecanismos. Né? Você tem aqui um produto, né, de uma reação enzimática que tem uma meia-vida muito longa e tem que ser consumido para que então você tenha aparecimento do que é efeito farmacológico. Tem outro tipo de efeito, né, que a gente pode ver aqui, são chamados efeitos cumulativos. Que, trazer um exemplo, então você vê que tem vários tipos de efeitos. Obviamente que o efeito cumulativo ele não segue a relação, não tem relação com a concentração plasmática. Tá? Então, veja aqui, alguns efeitos de fármacos estão mais, obviamente, relacionados com a ação cumulativa daquele fármaco. Ele vai se acumulando em determinado tecido. Aí, como exemplo, aqui a toxicidade renal dos antibióticos aminoglicosídeos. Aí, puxa aqui um quadradinho. É maior quando administrado por infusão constante, eu vou explicar aqui para vocês, do que quando dosagem intermitente. A infusão constante, essa linha aqui preta aqui no gráfico, tá? Infusão contínua aqui no A, vou marcar aqui para vocês, tá? É uma infusão contínua. Nesse tipo de infusão, tu tem mais toxicidade, tu tem mais acúmulo dos aminoglicosídeos no tecido renal, levando a lesões renais. Do que quando comparado por esse tipo de infusão, que é aquela intermitente. Nesse caso aqui, de 24 e 24 horas. Você vê que tem uma variação na concentração muito maior do que na infusão constante. Por exemplo, você gera picos
picos durante o processo de infusão e depois aquilo vai caindo. E os motivos, né, que levam a infusão contínua, né, o constante ser mais tóxico, se relacionam com os mecanismos de acúmulo, de transporte. Né? Quando você gera esses picos, eles saturam o mecanismo de transporte, então você não consegue acumular o fármaco no tecido. Então a gente vê que é um pouco mais complexo, né, essa relação concentração plasmática e efeito, por N motivos, como eu coloquei aqui para vocês. Bem, gente, aqui tem algumas referências para vocês darem uma lida. Aqui, muito obrigado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode mandar mensagem. E bom estudo aí para vocês. Um grande abraço.